K-popinhos, quanto tempo eu não apareço nesse canal? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Bom, com o crescimento global do K-pop, algumas coisas intrigaram ali não só as pessoas que não são fãs do estilo musical, mas também especialistas. E sabe o que tá chamando a atenção deles? A quantidade de integrantes que tem nos grupos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Joga a vinheta, produção! Bom, tradicionalmente uma banda de rock ali, por exemplo, tem os seus integrantes, certo? Como o vocalista, o guitarrista, o baterista. E em grupos populares norte-americanos, como Backstreet Boys, Little Mix, Spice Girls, por exemplo, eles têm ali por volta de 4 a 5 integrantes. E comparado com isso, a gente tem os grupos de K-pop, que tem em média 7 a 9 integrantes ou até 23. Sim, tem um grupo de 23 integrantes. Ok. Isso pode parecer exagerado ou estranho para algumas pessoas, mas ainda assim, o tamanho médio dos 10 grupos mais vendidos na última década, como por exemplo o Twice, são de 9 integrantes. Então, como que os grupos ficaram tão grandes? E por que os grupos grandes são tão atraentes? E o que o tamanho desses grupos de K-pop nos dizem sobre o K-pop? Pra gente de fato conseguir uma resposta sobre isso, a gente precisa analisar as gerações passadas do K-pop e as tendências que acompanhavam elas. Lembrando que existem muitas e muitas teorias e controvérsias sobre as gerações do K-pop e de fato as datas certinhas delas. Mas pro vídeo fazer sentido, a gente vai seguir essa linha do raciocínio desse vídeo. Fez sentido? A primeira geração, que é de 1992 a 1999, começou com o debut de um grupo de 3 integrantes que carrega aí os créditos como o inspirador do K-pop, conhecido como Seotae Boys. Eles resumiram a música coreana, estilo de moda e a dança com influências ocidentais, como o hip hop, o New Jack Swing, o rock, para conquistar a imaginação dos jovens coreanos. O K-pop logo começou a tomar forma como uma indústria formal que combinava o sistema de treinamentos dos idols com a música, dança e elementos estilos introduzidos pelos Seotae Boys. Logo após, nós tivemos o grupo de 5 integrantes, conhecidos como Hot, considerado o primeiro grupo moderno de K-pop a estrear nesses novos formatos. Eles estrearam em 1996 na queridinha SM. Por volta dessa época, o K-pop começou a ganhar atenção no leste e sudeste da Ásia, com o resultado de um crescente interesse regional pela cultura coreana chamado Hallyu. A segunda geração, 2000 a 2019, conforme a popularidade do K-pop crescia fora da Coreia do Sul, também crescia o tamanho dos grupos. Enquanto o tamanho dos grupos da primeira geração variavam ali entre 3 a 5 integrantes, a estreia do Super Junior em 2005 e do Girls' Generation em 2007, com 9 integrantes, ambos da SM, deu início a uma nova era, com 9 integrantes ou mais. Foi apenas nos últimos 5 anos que os grupos grandes se tornaram o novo normal do K-pop. Vamos para a terceira geração, que foi de 2010 a 2020. Essa geração foi a que trouxe grupos com maiores quantidades de integrantes até então, né? Como, por exemplo, o nosso queridinho Seventeen, de 13 integrantes. O K-pop, agora aí no auge da sua 4ª geração, provavelmente vai investir nessa experiência de questões de tamanhos de grupos, agora que o sucesso dos grupos maiores foi comprovado. E é possível que as empresas estejam mais dispostas agora a assumir o risco financeiro, né, de produzir um grupo com mais integrantes, principalmente por causa de 3 tendências: o casting internacional, as subunidades e os programas de sobrevivência. O casting internacional e o recrutamento global ficou mais conhecido e ativo lá pelos anos 2000
provavelmente para capitalizar o crescimento internacional do K-pop. 30% dos grupos da terceira geração têm membros internacionais mais do que a primeira e a segunda geração juntas. Oh my god! Oh my god! As audições globais foram realizadas principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, antes de se expandirem para China, Japão, Tailândia, Austrália e Chile. Os Estados Unidos é o principal país de origem dos integrantes internacionais da primeira e segunda geração, enquanto a China continental, Taiwan e Hong Kong lideram os grupos dos idols internacionais da segunda geração. Conforme os grupos se tornaram maiores, os casts internacionais se tornaram mais populares, as subunidades começaram a ganhar um papel muito influente dentro do cenário do K-pop. As subunidades, elas são grupos menores, só que dentro de um grupo, a diferença é que elas podem ter como um alvo um mercado ou um público diferente, explorando diferentes influências musicais ou promovendo em idiomas que não são o coreano. A exemplo disso, a gente tem o NCT, que inicialmente estreou com 6 integrantes e ali ao longo do tempo ele começou a adicionar mais integrantes e formar novas subunidades, como o NCT Dream, que foi especificamente para um público mais jovem, e o AV, que é para um público chinês, que promove na China. Bom, essa tendência de grupos grandes também cresceu com a tendência dos programas de sobrevivência dos idols. A exemplo disso, a gente tem o One, que se tornou o 5º grupo de K-pop mais vendido da última década, e ele debutou em 2017 depois de participar de um programa de sobrevivência de K-pop chamado Produce 101. Eu não sei se é 101, Produce 111, Produce 101. No K-pop a gente também sabe que existe aquilo de ter um bias dentro de um grupo, um bias wrecker, e também cada grupo tem uma função, cada integrante tem uma função. Temos os rappers, temos os vocais, temos os dancers, e qual que é a lógica disso dentro de um grupo de K-pop? A lógica é que quanto mais gente tem, mais gente você tem pra amar. Então a lógica é essa, mais você ali tem um vínculo com o grupo, mais você se sente próxima do grupo. E é isso. Bom, mas depois dessa palestra gigante que eu dei, vamos dar uma resumida. Então sabemos que grupos grandes não nasceram do nada, eles não... vamos ter 23 integrantes. Eles nasceram por tendências, que são as tendências das subunidades, dos programas de sobrevivência. E é isso, vamos ver o que vai dar, se a 4ª geração vai trazer grupos maiores, será que o NCT vai ser o maior grupo de K-pop, será que eles vão atingir 50 integrantes? Não sei, vamos esperar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil aí pra vida de vocês, que vocês tenham entendido um pouco mais aí sobre esse mundo do K-pop que a gente vive, que a gente já está inserido. E deem aí o like, visitem minhas outras redes sociais, porque eu também posto conteúdo no Instagram. E até a próxima, K-popitos!